Segredos da Toscana, bastidores e curiosidade dessa região que é incrível. O Michael viajou para a região para fazer uma temporada intensa com o objetivo de buscar inspiração para sua nova obra recém-lançada, e por isso ele traz muitas histórias aqui reais que muitas vezes ficam de fora dos holofotes. Então, se você ama vinho, literatura e sonha em conhecer a Toscana de um jeito mais profundo e autêntico, esse episódio é para você. Sejam bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast do universo dos vinhos da BSRS. No episódio de hoje, eu conto com um grande convidado, Michael Waller. Eu sou a Patrícia Vins. E hoje nós trouxemos, então, esse escritor apaixonado por vinhos. Vou passar aqui um pouquinho o currículo dele, porque é muito longo, é muito extenso. Então, ele vem de outra área e agora está totalmente dedicado ao mundo dos vinhos. Posso já falar assim, Michael Waller, talvez? Mas há 10 anos ele se dedica, então, a estudar e pesquisar sobre a bebida, a produção e o mercado. Possui certificações de diferentes instituições do vinho, inclusive pela BSRS. É autor do livro Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor, da obra Vinhos dos Altos Montes, vinho brasileiro de qualidade, e de 101 vinhos brasileiros, que desde o lançamento em 2021 vem figurando na lista de livros mais vendidos na Amazon Brasil. No final de 2023, esse livro ganhou uma nova versão chamada Edição 101 Produtores, que teve seu estoque esgotado no lançamento na livraria e a página e alcançou a primeira posição na Amazon Brasil 3 dias após o início das vendas pela internet. Seu mais recente lançamento é o livro 101 Vinhos da Toscana, que o Brasil precisa conhecer. Sim, hoje falaremos de Toscana finalmente. Um trabalho de pesquisa que levou mais de 2 anos e chegou para os leitores nesse ano de 2025. É colunista de vinhos para rádios como Band News e Princesa FM. Ele também presta consultoria, realiza palestras e cursos privados, além de ser professor convidado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, no curso de pós-graduação em Estratégia, Inovação e Tendências Globais do Mercado de Vinho. Além do trabalho com vinhos, Michael é empresário no setor de tecnologia da informação e administrador, tem MBAs na área e é especialista em marketing e inteligência empresarial. Falei que o currículo era longo, mas hoje a gente veio falar especialmente sobre Toscana. Seja bem-vindo, Michael Waller. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para todo mundo que estiver consumindo esse podcast. Paty, muito bom estar contigo. Fazia algum tempo que a gente não se falava, né? E é muito bom estar sempre compartilhando com o pessoal da BS. Volta e meia estou com algum diretor, algum professor, né? Então, nada mais justo que falar sobre esse livro exclusivamente para a ABS, né? Porque não é a primeira parceria, né, que eu faço com a ABS aí. Podemos, no livro anterior, nos 101 Vinhos Brasileiros, edição 101 Produtores, a gente pode fazer várias ações em parceria ali no lançamento e pré-lançamento, né? Mas o 101 Vinhos da Toscana tem algo especial, que a ideia de falar de Toscana nesse modelo dos 101 vinhos brasileiros, né? A ideia de falar em lista, vamos dizer assim, surgiu num curso, numa formação na ABS, que eu fiz alguns anos atrás, lá o Master, né, da ABS, numa aula do querido Júlio, né? Júlio que morou na Toscana, apaixonado pela Toscana, né? E lá, durante as aulas, eu falei, olha, qual país que eu falaria, além do Brasil, e que já tivesse algum conhecimento razoável sobre os produtos, e que eu percebo que o consumidor brasileiro de vinho é muito encantado. E aí foi numa aula dele que surgiu, olha, acredito que Toscana é um bom tema para a gente tocar e para a gente pesquisar mais, e vinho nunca se esgota, né, Paty? Então a gente vai pesquisando e vai descobrindo mais coisa, né? Mas, enfim, esse livro tem uma ligação especial aí com meus amigos da ABS, justamente pela ideia ter surgido numa das formações. Nossa, é uma super honra para nós.
E assim, hoje a gente está aqui para que tu conte todos os detalhes dessa tua imersão pela Toscana, né? Tu sabes que eu também amo turismo e trabalho com turismo, então a gente adora saber um pouco mais de quais são os lugares imperdíveis, as histórias por trás dos rótulos, porque vamos ser bem verdadeiros aqui, né? Isso vende muito vinho para nós como sommeliers, é muito importante saber de todas essas histórias. Mas, para começar, eu vou contar o que eu estou bebendo. Mas assim, gente, assim, ó, no meu, aqui para mim ainda, eu não estou na noite ainda, então me perdoem os italianos, mas eu já tô bebendo, vocês nem vão acreditar. Não é vinho, mas é um Negroni. Nossa, que ousada! Negroni já é essa hora do dia, viu? Então, eu pensei, nossa, que bebida que eu amo da Itália além dos vinhos, né, para trazer algo diferente. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais da bebida para vocês, mas é um Negroni. E o Michael tá bebendo algum vinho hoje por aí? Vamos ver, tá aqui na imagem, vamos ver se o pessoal consegue. Não, tá muito escuro na imagem, tá? Ele é mais claro do que isso, tá? Eu tô tomando um, quase que óbvio, né? Sem muita surpresa, né? Para um episódio de Toscana. Estamos aqui com Brunello de Montalcino, uma edição especial de um produtor muito pequenininho, de 7 hectares, de cerca de 10, 20 mil garrafas. Se eu não me engano, são 10 mil garrafas só de Brunello que ele faz. Então, é um produtor Nossa. bem pequeno e muito tradicional. É a família Passente. Já posso falar sobre ele ou tu quer guardar segredo? Vamos guardar Quer fazer segredo para o pessoal suspense? ficar até o Ah, final para eu ver os detalhes. Mas vou está só dar com um detalhe, Brunello. tá? Brunello de Montalcino. O nome desse Brunello é do produtor Passente, Franco Passente. O nome do produtor é Rosildo, que é uma homenagem ao patriarca. E o Rosildo é um dos fundadores do consórcio de Montalcino. Então, só um teaser desse Brunello aqui, né? Maravilha. Bom, hoje a gente vai falar sobre Toscana e é importante a gente já passar alguns dados aqui para vocês compreenderem um pouquinho melhor, para quem não está ligado ainda, né, da região que estamos falando, mas é uma região que possui aproximadamente 61 mil hectares de vinhedos, dos quais 95,7% eles são destinados à produção de vinhos com denominação de origem controlada e garantida e denominação de origem, então DOC e DOCG, né? 55% dos vinhedos toscanos têm menos de 20 anos, então a maior parte são vinhedos, sim, mais jovens. E a produção aí, ela veio diminuindo um pouco nos últimos tempos, mas eles aproximadamente ali no ano de 2023, que a gente tem um dos dados, eles produziram aproximadamente 1,2 milhão de hectolitros em denominação de origem protegida, em DOC. E essa produção diminuiu aproximadamente 7,6% em relação a 2022, tá? Então, tem diversos fatores que levam a isso, a gente pode comentar um pouquinho depois, porque o Michael também esteve lá. Mas é uma região, assim, que exporta muito, eles diminuíram também, né, consequentemente, um pouco essa exportação, aproximadamente 7%, porque também a produção diminuiu um pouco, mas os países que eles mais exportam, então, estão Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Reino Unido e Suíça. E por mais que às vezes são países que não são tão grandes, o consumo per capita acaba sendo um pouco mais alto. Hoje, 38% dos vinhedos toscanos são orgânicos. Então, a gente sabe que é uma tendência mundial e é muito importante destacar isso, porque em relação à média nacional da Itália, 20% dos vinhedos são orgânicos e dentro da Toscana, 38% são vinhedos orgânicos. Então, se vocês já ouviram falar aí de Brunello de Montalcino, de Chianti, de Bolgheri, são vinhos desta região especificamente. E aí, Michael Waller, falando então, depois dessa introdução sobre Toscana, conta aí para nós, quais são os grandes detalhes dessa tua obra, o que realmente, eu sei que a aula te inspirou, mas provavelmente aquela paisagem magnífica também tem influência. Com certeza. E só para complementar uma questão que tu colocou sobre os vinhedos orgânicos, né? Em Montalcino era que um discurso assim de protocolar, assim. Todo produtor que eu chegava, eles falavam: em Montalcino, 2/3 dos vinhedos são ou estão em conversão para biológicos, que é o orgânicos dele. Então é uma preocupação, especialmente em
Montaltina, é impressionante a preocupação deles sobre falar desse vinhedo sustentável, sobre melhor manejo, sobre, enfim, práticas mais sustentáveis, que também tem a ver com outro dado, tá? Outro dado que tu passou. A Europa, né? A Europa do Norte, os países, como tu falou ali, Holanda, Grã-Bretanha, enfim, essa comunidade está cada vez demandando mais e criando barreiras para o vinho não orgânico, né? Tem países que já têm legislação dificultando a importação de vinho sem selo biológico, né? Então, óbvio que tem uma preocupação grande do produtor em preservar a terra, mas também tem uma preocupação comercial em continuar com os grandes volumes de exportação, né? Então, talvez é o tema que eu mais conversei durante as visitas lá, é a questão das questões. Da questão do manejo biológico, orgânico, e questão de aquecimento, de mudanças climáticas. Eu acho que as questões, assim, em torno da taça, né, que eu mais pude conversar com eles, e muitas vezes instigado por eles mesmos. Muitas vezes eu nem chegava na pergunta do meu roteiro, né? Eles antes mesmo já colocavam algumas questões relativas a essa mudança climática e como era importante o melhor manejo dos vinhedos. Então, essa realmente é uma preocupação do produtor toscano, especialmente de Montalcino, né? Um manejo mais sustentável das vinhas e algumas preocupações em torno da mudança climática que a gente vem vivenciando. E nessas regiões, especialmente Montalcino, safras. Eu até ouvi de um produtor, olha, o meu avô, ele rezava para agradecer quando o vinho chegava a 12,5 de álcool na década de 90. E hoje a gente reza para que ele não chegue a 14, 15%, que não é o estilo que a gente pretende fazer de vinho, né? Mas, enfim, falando da pesquisa em torno dos vinhos da Toscana, eu pude fazer 2 viagens lá focados nessa ideia de descobrir mais. São 41 DOCs, então eu tinha expectativa de conhecer mais delas, né? E por isso eu tive que... A primeira visita foi só para visitar produtores, a segunda foi para visitar produtores na Vinitaly, né? Então, fiquei 2, 3 dias na Vinitaly só no pavilhão Toscana. E para quem acha um exagero, eu não consegui visitar todos os produtores, de tão grande que é o pavilhão da Toscana por lá, né? Mas o que tem de interessante a gente falar, e eu e tu já podemos trocar até uma figurinha aí falando um pouco sobre enoturismo, né? As visitas que eu costumo fazer para pesquisa, né? Eu desenvolvi um protocolo que, óbvio, eu venho aprimorando ao longo dos últimos anos, né? Mas são visitas que têm um planejamento prévio. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui à Toscana, eu comecei a conversar com produtores com 3, 4 meses de antecedência. Produtores que estavam no meu escopo de pesquisa, de vinhos que eu já tinha selecionado, que eu já tinha escrito, que eu já tinha pesquisado, mas queria conhecer a terra, queria conhecer a história das pessoas do vinho falando sobre o seu terroir, né? E teve alguns produtores que eu queria descobrir, que é muito difícil o acesso aqui no Brasil, que, enfim, às vezes até na Itália é difícil, né? Então, com isso eu fiz um planejamento. Para quem me conhece sabe que uma das coisas que eu sempre faço nessas viagens é um caderno de pesquisa, né? Então, esse caderno de pesquisa aqui, ele deve ter quase 200 páginas, tá? Olha, eu tive acesso, é uma coisa magnífica, vocês não têm noção. Parabéns, então, porque olha, só isso já é uma obra. Daria para nós encadernar. É uma apostila sobre produtores, com todas as informações, é magnífico mesmo. Então, aqui tem, além de toda a questão logística da viagem, tem uma pesquisa prévia desses produtores, tem o roteiro da entrevista, tem fichas de avaliação para mim fazer anotações durante a visita ao produtor, né? Mas talvez o mais importante de todo esse processo, de todo o protocolo, é a entrevista. É construir o roteiro e previamente compartilhar com os produtores. Eu até costumo, eu não gosto de chegar de surpresa do produtor. Eu gosto também de dar um tempo para ele se preparar. Vai ter gente que vai dizer, mas perde um pouco a espontaneidade. Olha, talvez. Eu já fiz entrevista, por exemplo, no meu livro dos Altos Montes, eu já fiz esse tipo de visita, entrevista, gravando. Eu desisti. Eu não gravo mais as entrevistas, porque eu acho que aí sim... a pessoa se comporta de uma forma diferente, né?
é inevitável que as pessoas se Inevitável. comportem de uma forma diferente. Hoje, o que eu faço? Eu peço permissão para gravar alguns trechos, algumas perguntas, tipo, agora na viagem mais recente para Portugal e Espanha, tinha uma pergunta, até foi uma sugestão de um amigo meu, um parceiro de degustação, que era se o seu vinho falasse, o que ele falaria sobre você e esse terroir, né? Então, essa é uma pergunta que não estava no meu roteiro prévio, compartilhado, e eu pedia para gravar antes de fazer a pergunta, justamente porque é uma pergunta diferente, que causava um impacto. Tinha gente que ria, tinha gente que ficava preocupado. O bom é que a maioria dos enólogos falava, olha, nunca ninguém me perguntou isso, mas é uma boa pergunta, né? Então, nos meus roteiros, normalmente tem a parte mais séria, mais objetiva, mais, né, daquele conhecimento lógico, né? Tamanho de hectares, quantas garrafas, usa, não usa levedura industrial, que tipo de correções no vinho tu faz, aquelas perguntas indigestas às vezes, né, Paty? Que nem todo enólogo gosta de responder, mas também tem a parte reflexiva para a pessoa mesmo deixar o sentimento e falar os sentimentos mais íntimos dela com a bebida, né? Então esse é um processo bem importante da pesquisa. E falando do vinho da Toscana, foi muito especial, assim, sabe? Eu vi que os produtores, eles se prepararam. Tem muito produtor que recebia e ok, beleza. Tinha produtor que estava lá com a formulário de perguntas e respostas anotado, assim, com anotações, e queria me dar as anotações. Não, nem precisa, agora nós vamos conversar, eu quero que tu me fale, né, de um jeito mais informal sobre isso, né? Mas é impressionante, desde o começo, desde as primeiras visitas, a importância que eles deram para esse trabalho, sabe? E aí eu acho que, um pouco, por eles reconhecerem no Brasil um país que tem um grande potencial de crescimento, Muito. né? E Hoje segundo, mesmo eu li uma notícia sobre isso, porque aqui nos Estados Unidos, né, com os impostos, vai ficar cada vez mais complicado, pelo que parece. E aí o Brasil, que só temos 100 milhões a menos de pessoas do que nos Estados Unidos, é um grande mercado, gente, a explorar. Então, é claro que esses outros países hoje conseguem reconhecer muito mais o papel do Brasil e os consumidores. E, claro, eles te recebem muito bem também, porque tu é um escritor, um especialista. A gente faz isso no dia a dia, né? A gente faz as reservas para os especialistas nas vinícolas e a gente tem tido muito sucesso, porque muitas vinícolas dão realmente o valor para os especialistas. Por isso que eu sempre falo, né? Vai fazer uma visita numa vinícola, fala quem tu é. Te apresenta, mesmo que dê errado. Talvez alguém ali vai dar bola e vai dizer, ó, não é um turista qualquer, é uma pessoa que estuda vinhos, né? Então, isso é muito bacana tu poder ter essa experiência lá com eles, assim. E é muito bacana ter esse reconhecimento teu também, né, Michael? Porque às vezes o proprietário, o enólogo, deixar um tempo para te receber no meio de uma correria, de um negócio, é muito legal. Aí eu chego no segundo ponto, que inclusive eu comento no fechamento do livro, no último capítulo, que é a importância que eles dão para a literatura do vinho. Essa cultura, né, formal, essa cultura do livro, assim. A maioria dos produtores que eu visitei tinha um espaço dedicado aos livros de vinho. A maioria, na Toscana, no norte também, no Piemonte, é impressionante. Esse aqui é a livraria em homenagem ao fundador do nosso patriarca, do patriarca da vinícola. Aqui estão nossos livros especiais sobre, né, a história da região. Então, eu acho que essas duas questões, reconhecer no Brasil que é um mercado que tem espaço para crescimento, mas daí, da minha relação, no meu pessoal com eles, eu percebi que não é o Michael Valer, o escritor do Sempre Vinhos Brasileiros, mas é um escritor de vinho. Eu percebi isso. O escritor de vinho hoje eles dão muito carinho e atenção para esse tipo de trabalho. E aí, Isso aí, Michael, é porque você foi nosso embaixador, a BSRS, e aí também, com certeza eles te recebem diferente. Com certeza. Eu estava embaixador, né? Eu estava embaixador. Então. Tava embaixador. Inclusive, Michael, a gente está se aproximando de um super evento da BS. Que agora em junho a gente vai ter. Inclusive, o Mike é sempre uma presença confirmada na nossa jornada do sommelier. E agora, então, no início de junho, no dia 7, nós faremos a nossa tradicional jornada, que é um grande evento em comemoração ao profissional sommelier e ao vinho brasileiro. Então, essa é a quinta edição da jornada que vai acontecer no dia 7, no Hotel Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, ali no Vale dos Vinhedos. E a gente vai fazer assim, ó, o nosso tradicional evento com
vários palestrantes, então vão ter muitos nomes legais. E, inclusive, vai ser assim, sempre a gente faz junto com o concurso de melhor sommelier. Então, para quem puder acompanhar pelo menos online o concurso do melhor sommelier do Rio Grande do Sul, é interessantíssimo para vocês saberem tudo que um sommelier, né, que atua em serviço deve conhecer e fazer muito bem. E nesse ano, na jornada, como tema, a gente vai abordar a evolução do sommelier no mercado e a comemoração dos 10 anos da BSRS. Sim, estamos fazendo já 10 anos. E a programação, então, se inicia às 9 horas da manhã com credenciamento, às 9h30 tem o primeiro painel, e aí vai até o mais ou menos horário do meio-dia, da 1h30 ali, né? Do meio-dia 1h30, são as últimas palestras, e à tarde tem a feira com os produtores. Então, vocês também podem ter contato com todos os produtores, isso é muito bacana. Então, quem quiser se inscrever e estar pessoalmente conosco, conhecendo os professores da BSRS, o Michael Waller também, porque a nossa presença sempre é confirmada, já estou ensinando, né? Nos últimos anos, o pessoal tem criado funções para mim, né? Uma vez como júri, a outra como apresentador. Claro, a gente adora. Que me apronta dessa vez, né, Paty? Porque assim, ó, vocês viram que ele é um baita comunicador, né? Então, e ainda um especialista de vinhos, um escritor, né? Com toda essa bagagem que tu vem tendo aí com os teus livros também. É muito bom pra gente, é uma grande honra, né, a gente te ter conosco. E nessa feira, vocês vão poder ter um pouquinho de contato que o Michael tá relatando, que é o contato com os produtores, que é muito importante. Vocês conseguem ter o contato com os produtores dos vinhos e conhecer um pouco mais. Então, não percam a oportunidade, são vagas limitadas. Se inscrevam pelo site da absrs.com.br. Maiores informações também estamos sempre disponíveis por meio das nossas redes. Mas seguindo, porque assim, né? Se eu deixar o Michael Waller falando aqui, gente, nós vamos assim, 10 horas de podcast. Deixa eu falar. Podcast. Deixa eu só falar do ano passado, tá? Que eu pude me convidar então para fazer a apresentação ali do concurso. E eu, depois assistindo, nossa, foi muito rico o conteúdo, porque estava do meu lado o profissional que ganhou uma das edições lá do Concurso Nacional de Melhor Sommelier. E eu pude fazer muita pergunta para ele. Tu estava nos ajudando na produção, tu mandava as perguntas da audiência. E eu acho que a gente conseguiu gerar um conteúdo, além de acompanhar o concurso, né? Eu acho que a gente conseguiu gerar um conteúdo muito rico sobre serviço do vinho, sobre mercado, sobre indústria. No final, a nossa presidenta lá apareceu para a gente fazer um bate-papo, uma pequena entrevista. Então, foi um conteúdo muito rico. Recomendo muito, mesmo se eu não estiver apresentando, né, Paty? Recomendo muito acompanhar a apresentação online do concurso de melhor sommelier do estado. Bom, e a gente quer saber muito aí das histórias que tu tem para nos contar, então, desses produtores. Se quiser falar um pouquinho dos produtores que tu visitou e as histórias que mais te marcaram. Como tu já falou, né? Se me deixar, eu conto o livro inteiro. Então, eu separei alguns produtores, 3, 4 produtores, até de uma ideia que nós estávamos aqui numa confraria com a Andréia e com o Marcelo, né? E aí eu estava comentando uma história da Biondsante, e é engraçado que nessas entrevistas, como eu falei, eu tento fazer o protocolo, tento fazer o agendamento prévio, eu tento acessar as pessoas que tenham mais conhecimento sobre a história da vinícola, né? E nessas entrevistas, então, não é incomum que o entrevistado fala assim, estamos conversando ali, daí sai do roteiro, conversando sobre outros assuntos, e não é incomum que o produtor, por vezes, fale assim, olha, eu vou te comentar, mas é off record, né? Não pode constar na obra. E aí o cara conta uma história íntima ali, né? E aí eu respeito muito isso. Então, tem várias histórias realmente que não vão pro livro, que eu fico ali, mas que legal se pudesse compartilhar sobre isso. Mas não vão pro livro, né? E aí o Marcelo até que deu uma ideia, não, mas tem que fazer algum material disso, nem que tu não cite nomes, né? Então a ideia é um pouco, óbvio que alguns nomes eu vou citar, mas não vou citar essas... O que for muito secreto, eu não vou citar os nomes. Combinado, Patrícia? Tá bom, combinado. Mas vamos lá, deixa eu falar começando pela Biondsante. Não tem, né? Vamos falar de Toscana, eu acho que o nome mais importante, mais tradicional, que mais remete à tradição, né? É a família Biondsante, né? E a família Biondsante tem várias questões aí que, vamos dizer assim, vão além do mundo do vinho, mas vão para a área de gestão familiar, de gestão de empresas familiares, né? E
eu pude ser recebido lá, e muito, muito grato por isso. Eu fui recebido pelo CEO, o Gianpiero Bertolini. Ele é um CEO que foi contratado em 2017, porque em 2016 a família vende o negócio, né? Naquela época deu um burburinho ali, como assim, os italianos vendendo, né, o negócio mais tradicional da Toscana para um grupo francês, o grupo EPI, lá do Champagne Piper, do Champagne Charles Hetzig, enfim, os caras com tradição no vinho francês, né? E aí foram lá e compraram a Biontissante. O Gianpiero, o CEO, que foi contratado, ele tinha, se não me engano, 15 anos de Frescobaldi, e lá na Frescobaldi ele participou da saída dos americanos, que também tinham negócios juntos ali, né? E aqui ele foi com o mesmo desafio, de fazer essa transição. E aí, na nossa conversa, ele fala, a gente está aqui para fazer uma evolução sem revolução. Eles têm muita preocupação em melhorar aquilo que estava sendo feito, mas manter a tradição. Mas aí o que tem de, vamos dizer assim, de íntimo, assim, que depois fui lá, escutei, depois fui complementar a pesquisa e entender alguns bastidores, né? Vamos lá, um pouquinho de história, né? Tem um personagem aí que é o Ferruccio Biontissante, que ele é convidado pelo governo italiano em 1967 para escrever, né, a DOC de Brunello, né? Então, a importância da família é tão grande que tinha um personagem que foi lá e ajudou a escrever as diretrizes da DOC na década de 60, né? Depois do Ferruccio, quem se torna talvez o principal personagem dessa era moderna, vamos dizer assim, a partir dos anos 80, 90, é o Franco Biontissante. Então, esse é um cara que foi por muito tempo a imagem da Biontissante. Foi um cara que lutou contra o movimento modernista, enquanto ou grande parte dos vizinhos estavam migrando para barricas pequenas, para vinhos de maior extração, para vinhos que estavam mais rápido no mercado, ele continuava fazendo os botes, continuava, vamos dizer assim, privilegiando esse processo mais lento, tanto de vinificação quanto de envelhecimento, né? Então é um personagem bastante importante. Só que acontece que o filho do Franco, o Jacopo Biontissante, que é outro personagem bastante conhecido, ainda vivo, em 91 ele compra uma propriedade na costa toscana. E aí para fazer vinhos muito mais modernos, de barrica pequena, vinhos mais alcoólicos, vinhos que estavam nessa tendência dos super toscanos ali do Bolgre, dessa costa toscana, né? A vinícola é o Castelo Montepò, e ele, nesse momento, começa a acontecer uma ruptura na família. O Jacopo começa a se afastar do Franco. Nessas minhas pesquisas, eu chego a encontrar uma matéria da Decanter de 2012, até trouxe abre aspas, tá? O Jacopo dando uma entrevista e a matéria diz assim: relações entre os Bionttissantes melhoram, mas a ruptura é visível, né? E uma das frases que o Jacopo fala nessa entrevista, ele fala assim, ó: se ele, o Franco, o pai dele, quiser vender a vinícola, ótimo, estou feliz. Se ele morrer, terei que pagar os impostos e ver o que eu faço. Tipo assim, tava nesse nível de amenidade a relação, né? E aí o que acontece? Muito sadia. Tava sadia, tava uma relação de pai e filho ótima, né? E o que acontece é que em 2013 o Franco morre. O Franco Biontissante morre, né? E aí, meio que já é esperado, essa entrevista talvez já era uma sinalização para o mercado, a vinícola vai para o mercado, a vinícola vai à venda e assume. O CEO, ele conta que dentro da propriedade, que foi muito legal, porque eu estava numa semana até de feriado, e eu fui visitar numa segunda-feira, que era a retomada dos trabalhos, e o CEO da Biontissante estava lá só para me receber. Foi assim, muito, muito bom assim, da parte dele. Porque acontece? Outro ponto. Em 2017, eles fecham o enoturismo e começam a restringir muito a entrada de visitantes, porque mudaram o foco, porque é um grupo... aliás, isso eu ouvi na entrevista, né? Ele comentou o seguinte:
O nosso foco aqui são restaurantes e grandes restaurantes e colecionadores. Ou seja, eles não têm um foco de vender para o consumidor final do Brasil. Então, eles estão cada vez mais restritos a fazer a comunicação deles para um segmento específico, né? Então, eles fecharam o turismo, restringiram as visitas, o CEO me recebeu lá, e passeando pela propriedade, duas coisas que me chamaram muita atenção é o seguinte, ele diz, né, quando nós viemos aqui, a área de vinificação e os vinhedos estavam abandonados. Porque tu imagina que falece, né, o personagem principal, o filho não tinha nenhuma intenção de voltar ali a produzir. Então, a vinícola ficou funcionando meio que sem chefia, vamos dizer assim, né? E aí ele comenta que começaram a fazer uma série de reestruturações em vinhedos. Uma informação legal que a maioria não sabe, Pedro Parra, considerado o papa do terroir chileno, é contratado para fazer um trabalho lá de identificação, de estudo de solo, para estudar quais as melhores parcelas, como é que poderia fazer mescla de solos para ter uma uva não tão madura ou não tão alcoólica, com uma uva um pouco mais fresca, qual a uva que vai para o rosto e não vai para o Brunello, enfim. E esse personagem, o Pedro Parra, ele é chamado pelo trabalho que ele faz na Borgonha, né? Fiquei sabendo lá da boca do CEO. E disseram que esse foi um trabalho muito importante nesse momento de restauração dessa parte que estava, de certa forma, abandonada. E outro ponto, que no contrato tem uma parte que é a parte, vamos dizer assim, da família, uma parte residencial, que é como se fosse um castelo dentro da propriedade. No contrato de venda, o castelo continua em propriedade da família. Olha que engraçado. A marca, os vinhedos, a estrutura, mas o castelo, quase que por uma ligação emocional. Não estamos nem aí para o vinho, mas o castelo nós vamos querer. E aí diz que, pelo que eu entendi, a esposa do Franco gostaria de voltar lá para passar alguns períodos, mas em 2017 foi vendida e ninguém voltou lá. E aí até o CEO falou com pesar, assim, que era uma área que eles gostariam de, daqui a pouco, fazer um museu para as pessoas poderem visitar pelo menos a história daquela terra ali, né? Enfim, que bom, né, que pegou um grupo muito sério, e eu percebi isso pelo discurso. O negócio deles é continuar fazendo o Brunello de tradição, esse Brunello, né, como se fazia na década de 60, 70, né? E não é lançar novos produtos, não é aumentar a produção de volume de garrafas, né? Consequentemente, a gente vai agregar valor, né? A ideia é que fiquem produtos de maior qualidade, mais caros, né? Eu acredito que hoje um Bionde ele é barato na Itália, perto do preço que atingiu alguns Brunellos mais, né? Que hoje são mais comerciais, né? Mas é uma pena que a família saiu, né? Se perde um pouco da tradição quando a família sai do negócio, né? E para mim, talvez, olhando assim agora, bem pé no chão, olhando os vinhos do Jacopo, do Castelo Montepò, eu acho que são vinhos que não conversam mesmo. Talvez o filho do Jacopo, uma filha... Consiga fazer algo mais atrativamente comercial. Teria que voltar, assim. Talvez um outro descendente teria que voltar lá. Mas agora tá feito, tá vendido para os franceses, rezar que eles continuem com essa ideia de... Nem sempre se acerta em algumas apostas, né? E a gente também tem que... Eu acho que são regiões muito tradicionais e focadas em si. Não são, às vezes, produtores que estão querendo ver o consumo do mundo, né? Tem um rótulo, que eu não sei se você já ouviu falar, desculpa quem entende italiano agora, tá? Mas Soffocone di Vincigliata. É um rótulo que foi produzido, que o Saúde! Rótulo... que na verdade não é uma palavra muito... que em português talvez eu não falaria. Mas é muito relacionado ao sexual, então, né? Então, ele desenha... o Bibi Graetz, que é o produtor, ele faz... com 23 anos de idade, ele fez um desenho na Academia de Florença de uma mulher, assim, debruçada. E ele quis colocar no rótulo com este nome, o vinho. E aí, quando chegou aqui nos Estados Unidos, foi proibido, né? Porque tinha apelo sexual. E aí, depois, que a história fica muito conhecida e bomba em tudo que é lugar, aí eles conseguem reverter e acabam aprovando a entrada do vinho depois de um tempo aqui nos Estados Unidos. Mas é um IGT toscano, assim. Então, ele muito centrado em si, na sua arte, né? Com essa intenção de quero mostrar meu vinho para o mundo e a minha arte. Cuidado, porque não é bem assim, né? É muito centrado em si e talvez não pensa como isso vai ser visto e aceito ao redor do mundo.
Eu acho que a, a cultura italiana, do italiano, a família italiana, ela tem essa personalidade. São homens e mulheres de muita personalidade, né? Então, por isso que a gente às vezes vê algumas Tem uma herança rupturas cultural, histórica, né? cultural, história. Eu acho que hoje mudou bastante, mas esse pessoal, né, que enfrentou guerra, que enfrentou fome, que enfrentou crises, tem uma personalidade guerreira, de brigar, de embater, de bater de frente, às vezes com os próprios filhos, com os próprios parentes ali, né? E continuando o papo de família, posso? Uma última história. Estamos nos Tá. aproximando do final. Não, então duas bem rápidas, tá? Uma para falar do vinho que eu tô tomando. Exatamente. Vamos lá. Aqui a gente também tem história. A família Pacente, ela era agricultores, né? Produziam uva. Na década de 70, o Rosildo, que é em homenagem a ele, já não é mais vivo, mas é em homenagem a ele esse vinho. O Rosildo, então, começa a fazer vinho. A primeira safra deles é de 66, de Brunello, e ele é convidado, então, para fazer parte como um dos fundadores do consórcio de Brunello de Montalcino. Então, é um personagem tradicional. Acontece que em 86, 88, por aí, família conversa e resolve se separar. E é muito interessante porque tem essa separação, tu vê na taça, tu vê na ideia de vinhos, assim. Uhum. Esse aqui que eu visitei é o Franco Pacente. Tu olha, do outro lado da rua, assim, é o Canalício de Sopra, que é a outra vertente da família. E do outro lado da rodovia, um pouco mais distante, está o Ciro Pacente. E aí, na conversa com esse produtor aqui, né, com o enólogo, ele diz assim, ali o meu tio, o Ciro Pacente, ele não se importa em fazer o melhor Brunello, ele quer fazer o melhor vinho. E aí tu vai tomar os vinhos, os Brunellos do Ciro, tu vê que são vinhos mais modernos, mais barricados, mais alcoólicos. Então, muitos dessas divisões aí de famílias, né, aconteceram por entenderem que tinham que trabalhar com estilos muito diferentes, né? Entenderem o vinho como bebidas diferentes nos seus conceitos, né? E para fechar, então, já que o tempo voa, né, Paty? Eu vou te falar da visita que foi mais cativante, a visita que foi mais curiosa, a visita que foi surpreendente também, tá? E é engraçado que ontem saí para almoçar com os amigos que tinham lido o livro, e aí a esposa desse meu amigo falou assim, Michael, tem uma pergunta para te fazer. Tu percebeu que dos 101 produtores que tu fala, dos 101 vinhos, tem um que tu não fala do vinho? E eu sei quem é. Stella de Campalto. E a Stella de Campalto tem um lado místico dela, tem um lado de marketing também. Eu acho que é uma pessoa muito inteligente, esclarecida. E é uma pessoa que não aparece quase. É uma pessoa que é muito discreta. Hoje, eu acredito, se eu não me engano, o vinho dela mais barato está 100 euros lá, né, na Itália, que é um Rosso. Ela tem um IGT também, que talvez 80 euros, mas enfim. Um Brunello dela é 300, 400, 500 euros, dependendo da safra. Né? São vinhos que se valorizaram muito, né? Quando eu tentei... Tem uma importadora que de vez em quando traz para o Brasil pequenos lotes, tá? Ela não vem direto. Ela vende tudo para um comprador, um negociante na França, e esse negociante revende. Né? E aí tem um importador que de vez em quando traz alguns lotes de Stella. Eu estava tentando contato direto, não estava conseguindo, ninguém me respondia. Fiz contato com o importador, e o importador disse assim, Michael, desiste, impossível. Ela não recebe ninguém, nem nós que somos importadores. E eu falei, tá, agora que eu vou visitar. Me desafiou. Quando quis me botar esse balde de água assim, então vamos atrás, né? Eu sei que foi do lado, foi do outro, até que uma pessoa um dia me respondeu o e-mail, expliquei todo o projeto, marcada a entrevista, não me falaram se era com ela ou não era, tá? Falando só, pode vir aqui. Chegou 2 dias antes de embarcar, mandaram uma mensagem, desculpa, mas vamos ter que desmarcar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque aqui é feriado, uma desculpa assim, né? Sim. Aí eu peguei e escrevi um e-mail, olha, que pena,
porque tô, né, de passagem comprada, todo o roteiro feito. É uma pena, né, que vocês tenham essa postura agora. Passou mais um dia. Ah, desculpa, não tinha visto que tu já tinha marcado com tanta antecedência. Pode vir. Lá vou eu para as grotas de Montaltino, né? Para um cantinho de também, eu acho que 7 hectares, 8 hectares, uma propriedade muito pequena. E chegando lá, da minha surpresa, estava Estela de Campalto. Estava lá com o vestidinho lá, todo bonitinho. E o curioso, e aí bastidor, tá? Quando eu ia visitando outros produtores e alguns me perguntavam onde é que tu vai, né? Onde é que tu vai nesse teu roteiro? Quando eles viam o nome da Estela no meu guia aqui, no meu roteiro, no meu caderno de pesquisa, sempre tinha algum comentário e na maioria das vezes não era bom. Tipo, um produtor, pois é, tu vai lá, nunca ninguém viu os vinhedos dela. Aí no outro produtor, tu vai lá. Pergunta lá quem é que faz os vinhos dela. Tinham comentários muito que eu fiquei preocupado. O que eu ia encontrar? Falei, será que é uma história? Não existe? Eu comecei a me perguntar assim, né? Mas ela estava lá, eu tomei vinho da barrica, ela me mostrou os vinhedos, eu vi tudo lá com meus próprios olhos, assim, né? Foi uma degustação muito interessante que eu estava com uma intérprete, né? Eu estava com uma tradutora lá. E visitamos ali, degustamos algumas coisas de barrica. Entreguei meu livro para ela, tiramos foto e tal, amenidades, né? Quando a gente foi degustar, aí a gente já estava conversando, já estava entrevistando. Quando a gente foi degustar, a gente foi para uma sala pequena, assim, reservada, assim. Não tem nada turístico, obviamente, é uma indústria, né? E ela, em vez de sentar na mesa conosco, estava eu, a Gisele, minha esposa, que faz as fotos, né? Intérprete, enfim. Nós sentamos. Ela, em vez de sentar na mesa, ela se sentou numa cadeira, numa poltrona, no canto da sala, não muito afastado, próximo, assim, e cruzou as pernas. E aí, parecia que a gente estava num consultório. Parecia que estava numa terapia, sabe? Sim. Ela fez mas depois eu notei que aquilo fazia parte do show. Aquilo fazia parte da personalidade dela. É o personagem dela, talvez. Ela se colocava para trás e respondia as perguntas com maior calma. De vez em quando ela fazia perguntas e girava a taça dela numa elegância. E daí teve alguém que veio servir, daí depois ela serviu. E nenhuma resposta, nenhuma pergunta minha, ela respondia de forma objetiva. E aquilo me... Imaginei. Aquilo foi me encantando. Eu te confesso que, por exemplo, quantas garrafas por ano? Não sei. O que a natureza me dá. Tem anos que ela me dá 10 mil garrafas, tem anos que ela me dá 100 mil e eu respeito ela. Porque é extremamente biológico, biodinâmico, sem intervenção, sem agroquímico, sem herbicida. Então ela queria mostrar que, olha, a natureza me dá 10 quilos, eu faço o que dá para fazer com isso. Me dá 1.000 quilos, eu vou fazer o que dá para fazer com 1.000 quilos. E uma das perguntas mais filosóficas, né? E aí tem um detalhe, por que ela ganhou também tanto renome e fama, não só pelo trabalho dela de purista, de baixa intervenção, mas também porque ela é dita por muitos como a principal discípula do Soldeira, né? Ela era amiga pessoal do Soldeira. E aí, quando eu pergunto qual é que é uma pergunta filosófica, que é o segredo de fazer um grande vinho, ela diz assim, uma vez eu fiz a pergunta ao Gianfranco Soldeira, e ele me respondeu, vá aos museus de Roma, aos museus de Siena, aos museus, né, da Itália, lá estará a resposta. Aí a gente não... Tá bom. Não tem réplica uma resposta dessas. Então, tudo muito foi legal. Nossa, que experiência, né? Poder ter o contato, assim, com pessoas tão importantes para a região e para o mundo do vinho como um todo, que são grandes inspirações também. E tem algumas pessoas que são até contestadas. Hoje eu consigo enxergar que tem um pouco de machismo ali naqueles comentários. Eu consigo, né? Claro. Tem. A mulher ainda no mundo do vinho ainda eu acho que tem algumas resistências, especialmente em culturas mais tradicionais, assim, né? Mas ela não é uma unanimidade. É uma pessoa que atingiu um renome internacional. Os vinhos dela são muito caros. E aí causa muita curiosidade, né? Então, tudo isso também tem
tá dentro desse pacote a história e eu, especialmente essas pessoas que não são unanimidade, eu gosto de conhecer. Eu Sim. gosto, A gente fica né? curioso para saber qual é a história real por trás daquilo, né? E qual vai ser a nossa impressão quando a gente entrevista alguém assim. Muito legal. Bom, então, Exatamente. só te agradecer. Estamos nos encaminhando aqui para o final. Histórias incríveis tivemos hoje. E eu vou aproveitar só para comentar rapidinho. Vocês já sabem, né, qual a receita do gin. Se vocês não sabem ainda, aproveitem para fazer o curso de sommelier, que a gente ensina a fazer os coquetéis também, faz parte, né, das obrigações aí do profissional. Então, gin, vermute, Campari, e eu botei até uma casquinha de laranja, mas o meu é pronto, italiano. Olha a praticidade disso. Quando eu encontrei, porque assim, né, beber sozinho fazer, tu tem que ter todos. É o Poli. E ele veio um Negroni italiano que se diz como alta qualidade, realmente é bem bom, assim. Bem pronto, uma maravilha, uma facilidade. Negroni, a receita original iniciou lá em Florença, em 1919. E é essa receita que hoje em dia a gente tem muitas adaptações, mas que quis trazer um produto diferente que eu não sei se tem no Brasil, mas que eu uso muitos coquetéis prontos por aqui também, para não precisar ter um bar tão imenso no local onde eu estou. Desculpa se eu E tô nos States. não, é Não sei porque se tem no são terceiro produtos mundo aí, fáceis, né? né? São produtos fáceis. Às vezes a gente encontra algumas coisas de coquetel super ruins, mas esse, assim, ó, realmente gostei. Valeu a Eles falam pena. que a receita deles e a marca é de 1898. É super tradicional. Show. E, assim, foi um episódio muito legal para a gente poder ouvir essas histórias. Muito obrigada mesmo. Além do podcast aqui, do Papo de Sommelier da BSRS, a gente oferece muitos conteúdos nas redes sociais, então nos acompanhe aí, abs.rs. E já aviso, quem quiser participar com comentários, com perguntas para os nossos professores, na descrição do episódio a gente deixa um link para vocês fazerem perguntas, comentários. E fiquem ligados que o próximo episódio, olha, eu vou estar assim, ó, ansiosa para assistir o próximo episódio, porque é com uma dupla dinâmica da BSRS, que é Júlio César Kunz e Maurício Roloff. E eles vão falar de vinhos às cegas. E eles fazem essa brincadeira há muito tempo entre eles, né? Eles trazem vinhos para o outro adivinhar. Então, vai ser com certeza um episódio muito legal. Muito obrigada, Michael Valer. Foi uma grande honra para nós te ter mais uma vez. E seguimos aí criando muito conteúdo e aproveitando essa tua obra maravilhosa, que eu ainda não peguei em mãos, mas em breve estarei preparada para isso. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu tinha história aqui de Caparzo, de Romitório, de Pieve Santa Restituta, como que eu cheguei para a entrevista com o Ângelo Gaia, tá? Vamos fazer edição 2, não tem que Não, fazer edição faz assim, 2. ó, quem estiver escutando, vai lá, comenta. Queremos edição Edição 2, para a gente 2? trazer Aí a mais gente faz para histórias. todas as histórias reais da Toscana. E para finalizar, só rapidinho, 101vinhosdatoscana.com.br, 101vinhosdatoscana.com Brasil e @vinhosmw também tem lá todos os links, as colunas, toda sexta-feira, a partir das 5 horas na Band News, falando de vinho, falando da ABS sempre que posso, né, Paty? Porque é muito bom manter essa parceria com vocês. Gosto muito de toda essa turma da diretoria da ABS. Bom, gente, muito obrigada. Esse foi o nosso segundo episódio do Papo de Sommelier, que é uma forma mais leve de conteúdo aqui da BSRS, e a gente vai seguir aqui trazendo muito mais para vocês sempre. Obrigadão e até a próxima.